Bem, pessoal, sou o professor Cláudio Fernando. Hoje é 14/6. Vamos a mais uma aula de adição, subtração e multiplicação. E todos sejam bem-vindos. Vamos lá? Começando pela adição. Depois vamos para a subtração e depois a multiplicação. Adição. Tá aqui o símbolo, esse maisinho. Aqui é o usual, certo? A forma usual, essa forma aqui. E na forma usual, nós temos os termos. Os termos que vão ser adicionados são chamados de parcela. Tá aqui, parcela. E o resultado soma o total. Aqui está unidade, dezena, centena. Cada uma na sua posição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Fazendo a adição aqui, nós temos da unidade 8 unidades, com mais 4 unidades, nós temos 12 unidades. Então, do 12, o 2 é que está na unidade. O 1 do 12 vai estar na dezena. Então, vem o 1zinho para cá, que ele está na dezena, que ele vale 10. No caso aqui das dezenas, nós temos o 1, que veio do 12, e mais o 2, que dá 3. Quando eu venho somar com essa outra dezena aqui, que no caso aqui dessa segunda parcela tá vazia, então eu só preciso somar esses dois. 1 mais 2, 3. E a centena, 3 mais 1, 4. Então eu tenho aí, na adição dessas duas parcelas, uma parcela valendo 324 e a outra parcela 108, eu tenho um total de 432. Pode ser feito também na forma de decomposição. Então, eu posso decompor esse número, 324, e decompor o 108. E aí, eu posso resolver essa decomposição e também achar o resultado, mas a forma mais usada é a forma usual, certo? Aqui, eu decompondo esse primeiro número 324, eu tenho 300, que é o 3 da centena, vale 300. Tenho 20, que é o 2 da dezena, número 324, mais o 4, que é o 4 do 324, que está na unidade. Na segunda parcela, eu tenho o 1, que está na centena, vale 100. Não tenho nada na dezena, como vocês podem ver. E tenho o 8 da unidade. Se eu somar aqui na forma usual, bem mais prático e mais rápido, 8 mais 4 dá 12. Vai 1, 1 mais 2 dá 3, da forma que eu fiz lá, e 3 mais 1, 4. Se eu for somar aqui, eu tenho aqui 12, nessa soma aqui, 12, aqui eu tenho 20, e aqui eu tenho 400. Certo? Mas aqui é unidade. E eu tenho aqui dezena e unidade. Então, se eu deixar só a unidade, a minha dezena vem para cá, que é o 10. E se eu resolver, eu só fiz decompor isso aqui. Isso aqui é isso, né? Certo? Eu transformo nisso aqui. Se eu resolver, eu vou ter isso, que esse 10 aqui vem para cá. Então, eu vou ter o 10 que veio para cá, que é 30. E o 400. Se eu resolver isso aqui, tenho 432, que é o que eu tenho aqui. Certo? Propriedades. Propriedade da adição.
Nós temos três propriedades da adição. A propriedade comutativa, essa segunda aqui é a propriedade associativa, e essa terceira é a propriedade da existência do elemento neutro. A propriedade comutativa, eu botei duas letrinhas aí. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que qualquer que sejam minhas parcelas, ó, parcela A e parcela B, tanto faz eu somar A mais B, a parcela A mais a parcela B, como também eu somar a parcela B mais a parcela A, que eu vou obter o mesmo resultado. Certo? Vou dar exemplos com números para que vocês entendam. O que é que essa propriedade está me dizendo? Que se eu tiver 3 mais 6, eu vou obter 9. Mas se eu tiver 6 mais 3, eu também obtenho o 9. Tá certo? Então a ordem das parcelas não vai alterar minha soma ou total. Se eu colocasse mais exemplos aí, 12 mais 8, eu ia obter 20. Mas se eu pegar 8 mais 12, também eu obtenho os mesmos 20. Tá certo? Então a ordem das parcelas não vai alterar minha soma ou total, o meu resultado. Propriedade associativa, muito parecida com a propriedade comutativa, certo? Por que associativa? Por conta dos sinais de associação, que seria esses parênteses, tá certo? E eu botei letras também, A, B e C, certo? Nas expressões numéricas, nós resolvemos primeiro quem está dentro dos parênteses. É obrigatório resolver primeiro quem está dentro dos parênteses, tá certo? Nas expressões numéricas, nós resolvemos das 6 operações, nós resolvemos raiz quadrada e potência, que quando nós tivemos expressões numéricas, depois de ter aprendido adição, subtração e multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada, nas expressões numéricas com todas essas operações, nós resolvemos primeiro a potência e a raiz quadrada, encerrou potência e raiz quadrada, resolvemos multiplicação e divisão, encerrou multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Obedecendo sempre essa ordem. Se tiver parênteses, colchetes e chaves, que são os sinais de associação, resolvemos primeiro dentro deles. Nessa ordem. Parênteses primeiro, depois colchetes, depois chaves. Obedecendo os mesmos critérios que eu falei anteriormente, que é resolver primeiro potência e raiz quadrada, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Bem, então vamos botar aqui exemplos com números, para que a gente entenda aqui, estando com números. Quer dizer que se eu tiver 6 mais 4 mais 5, eu vou ter aqui 15. Primeiro resolvo aqui, 6 mais 4, 10, com mais 5, 15. Seria a mesma coisa de eu ter isso aqui, ó. Os parênteses que estão aqui agrupando o 6 e o 4, agora estão agrupando aqui o 4 e o 5. Então eu resolveria primeiro esse. Daria 9, mais 6, 15 também, do mesmo jeito. Tá certo? Então, da forma que você organizar aqui os parênteses, você vai resolver duas parcelas e depois associar a essa terceira parcela, mas o resultado da conta será a mesma. Essa é a propriedade associativa. Vou dar mais um exemplo aqui. Se eu tiver 7 mais 5, que dá 12, mais 5, eu vou ter 17. Então, se eu pegar 7 mais 5 mais 5, 5 mais 5 que eu vou resolver primeiro dá 10, com mais 7, 17. Certo? Propriedade da existência do elemento neutro da adição. Também botei uma letrazinha aqui. Então, a letra, aqui não é uma letra que é o numeral 0, tá certo? Então, qualquer número mais o 0, o resultado é sempre o número que está somando a 0. Porque 0, ele é elemento neutro da adição.
Então, na adição, o meu elemento neutro é o 0. Vou dar alguns exemplos aqui. 13 mais 0, 13. Pode ser assim também, 0 mais 21, vai dar 21. Ou 0 vindo primeiro ou 0 vindo depois. Somou com 0, o resultado é o número que está sendo somado com esse 0. Tá certo? Bem, subtração. Símbolo da subtração. Os termos da subtração. Nós temos também aqui o quadro de ordem, né? Unidade, dezena e centena. E os termos da subtração. O maior número, minuendo. O menor número, subtraindo. E resto a diferença ao resultado. Certo? Então, vamos fazer a subtração. O menor embaixo, o maior em cima. Então, eu vou retirar. Então, aqui eu tenho 3 coisas, eu quero retirar 8. Como não tem condição de 3 coisas eu retirar 8, eu peço emprestado a dezena. Tiro uma dezena que vale 10. Coloco aqui na unidade. E aqui passa a ser 5 dezenas. Então, agora eu tenho 13 unidades. Tirando 8 unidades, me restam 5 unidades. De 5 dezenas, eu retiro 4 dezenas, 1 dezena. E de 4 centenas, eu retiro 1 centena, 3 centenas. Isso é a subtração, né? Não se esqueçam dos termos. Minuendo, maior número, subtraindo, menor número, resta a diferença, o resultado. E o símbolo também. Na adição, que vimos agora há pouco, nós temos a ideia de juntar, de acrescentar, de somar, de total, todas essas ideias da ideia de adição. Na subtração, nós temos a ideia de retirar, de diminuir, de diferença, de resto. Todas essas ideias são ideias de subtrações. Relação fundamental da subtração. Qual é a relação fundamental? É que se eu tiver o minuendo e eu retirar o subtraindo, eu tenho a diferença, que é o que nós vimos aqui. Certo? Já eu querendo saber quem é o meu minuendo, eu não tiver ele, mas eu tiver o subtraindo e a diferença, o resultado, eu tenho condição de achar o meu minuendo. E se eu quiser achar o meu subtraindo, eu do minuendo, eu retiro o meu subtraindo, ou a minha diferença, desculpa, e acho o meu subtraindo. Tá ok? Então, a ideia que tem aqui, minuendo menos subtraindo, diferença. E tem essas outras 2 ideias aqui. Se eu quiser achar o meu minuendo, eu não tiver ele, por acaso eu só tivesse o 148 e o 315, eu acharia facilmente somando eles dois. Somando esses 2 resultados, eu acharia esse de cima, que é o minuendo. Uma outra coisa é se eu não tiver o subtraindo. Não tenho o 148. Então, só tenho o 463 e o 315. Eu fazendo uma subtração, eu posso achar o subtraindo. Minuendo menos diferença, acho subtraindo. Para cá, adição, operação inversa à subtração. Essas 2 operações elas são inversas, certo? E a subtração também é uma operação inversa à adição.
Tá ok? Se eu tiver uma adição, vamos que eu tenha 471 somados a 246. Eu vou ter o resultado nessa adição, unidade com unidade, dá 1 mais 6, 7, dezena com dezena, 7 mais 4, 11, fica 1 e vai 1 da centena. 1 mais 4, 5, com mais 2, 7. Eu vou ter 717. A operação inversa me dá o direito de achar qualquer um desses aí. Vamos que não tenha essa parcela, 471. Basta que eu pegue o resultado, 717, e retire dele o 246. Operação inversa. Da adição é a subtração, conta de menos. Então, de 7 eu tiro 6, eu acho 1. De 1, que é dezena, eu quero tirar 4. Impossível, né? Então, eu peço emprestado, a centena passa a ficar com 6 centenas e aqui passa a ter 11 dezenas. 11 dezenas, eu tiro 4, eu vou ter 7 dezenas. E de 6 eu tiro 2, 2 centenas, 6 centenas, tiro 2 centenas, 4. Achei o numeral que eu estaria procurando. A mesma coisa é na parte de baixo. Eu não tenho os 246. Então, novamente eu pego o resultado, 717, e retiro o 471. Operação inversa da adição, subtração. Retirando, eu tenho que achar o 246. Senão, minha conta vai estar errada, né? Então, de 7 eu tiro 6. De 7, desculpa, eu tiro 1. Encontro o 6. Foi o número que eu falei. Eu tenho uma dezena. Quero retirar 7 dezenas. Aí, impossível, né? Então, eu peço emprestado. As 7 centenas passou a ser 6 centenas. E uma das centenas se transformou em 10 dezenas. Então, agora eu tenho 11 dezenas. 11 eu tiro 7, 4. E de 6 eu tiro 4, 2, achando 246. Na subtração, operação inversa, nós podemos ver aqui, né? Essa daqui é a operação inversa, essa em azul. E eu botei essa em vermelho porque em algum contexto de pergunta pode vir perguntando quem é o subtraindo. Lhe dá o minuendo, lhe dá a diferença e quer saber quem é o subtraindo. Aí também é uma subtração. Nesse caso aqui, operação inversa da subtração à adição, que é esse caso aqui em azul. Eu tinha botado os dois casos, esse que nós vimos e o azul, e acrescentei esse aqui, caso apareça perguntando a vocês quem é o subtraindo. Aí vocês lembram que vocês têm que fazer uma subtração. Mas se ele quer saber quem é o maior número, vocês vão fazer uma operação inversa, que é a adição. Vou colocar outro valor para não mexer com aquele lá. Então, eu tenho aí 832. Quero retirar 626. Então, ó, fazendo a conta normalmente, minuendo maior número, minuendo, e subtraindo menor número. E aqui resta a diferença. Vou botar a diferença. Nesse caso, eu vou fazer a conta de menos. Eu tenho duas coisas, quero tirar 6. Não tem condição. Então, eu vou pedir emprestado a dezena.
Então a dezena tinha 3 dezenas, passou a ter 2 dezenas e uma das dezenas se tornou em 10 unidades. Agora eu tenho 12 unidades. Tiro 6, fico com 6 unidades. 2 dezenas, tiro 2 dezenas, 0. E de 8 centenas, tiro 6 centenas, fico com 2 centenas. Então eu tenho aí 106. Caso me peçam o meu minuendo, não tem o minuendo, mas tem esses dois valores, subtraindo e diferença, que é o caso daqui. Basta que eu faça uma soma. Então eu tenho aqui 626 mais o 206. 6 mais 6, 12. Então 12 unidades, 1 é dezena. 2 mais 1 mais 0, 3. E 6 mais 2, 8. Achei o 832, que é o meu minuendo. Caso aconteça esse que eu coloquei aqui para vocês, eu não tenho subtraindo, botar aqui uns quadradinhos, um X, qualquer coisa aqui, e armar a conta e disser para você, ó, me acha o subtraindo, você tem o minuendo e tem o resto ou diferença. Basta que você faça uma subtração, você vai encontrar ele. Então, eu vou ter aqui meu minuendo, 832, e vou diminuir a minha diferença, 206, para achar o meu subtraindo. Então, de 12 eu tiro 6, não tem como, então eu peço emprestado. As 3 dezenas passam a ser 2 dezenas, e uma dezena vai para a unidade como 10 unidades. Porque nosso sistema de numeração ele é decimal. Eu já mostrei a vocês em outra aula. 12, tiro 6, dá 6. E de 2 eu não tiro nada, fica 2. E de 8 eu tiro 2, 6. Então eu acho o número 626. Bem, multiplicação. Multiplicação, símbolo, esse xizinho. Os termos, nós temos aí os que vão ser multiplicados, chamado de fator, certo? Primeiro fator e o segundo fator são fatores. E o resultado chamado de produto. No caso aqui, 5 vezes 3, 15. Ideias. Nós temos 4 ideias. A ideia da soma de parcelas iguais, de organização retangular, possibilidades e razão ou proporção. Dá um exemplo aqui dessas aqui. No caso desta multiplicação. 5 vezes 3, certo? Que dá 15. Já foi feito. A soma de parcelas iguais quer dizer o seguinte. Eu posso ter 5 mais 5 mais 5. Isso 3 vezes. Pronto, então a multiplicação é uma soma de parcelas todas iguais. Vimos na adição que esses termos aqui são chamados de parcela. Então a multiplicação é a soma das parcelas iguais. Tanto o 5 pode se repetir 3 vezes, seria 5 mais 5, 10 mais 5, 15, dando o mesmo resultado, como também o 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Soma de parcelas iguais, ó. Vimos que isso aqui é chamado de parcela e o 3 está se repetindo 5 vezes. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Mesmo resultado. Certo? Organização retangular. Organização retangular é quando nós temos uma colheita, aquelas filas de pé de milho.
de qualquer outro tipo de pé de árvore. Quando nós temos as filas da cadeira de uma sala de aula, então nós temos uma disposição retangular. Olha, se eu botar esses pontinhos aqui, vou botar poucos, né, para que a gente entenda. É só para que a gente tenha entendimento. Então, vou botar aqui 12. 12, olha só. Eu tenho na horizontal, eu tenho aí 4 linhas, como a linha do caderno, nesse sentido. 4 linhas, ó. 4. E tenho aqui nas colunas, certo? As cadeiras aqui, como na sala de aula, nas colunas, eu tenho 3 colunas, certo? Cada coluna minha tem 4 cadeiras. Já nas linhas, na horizontal, cada linha minha tem 3 cadeiras. Multiplicação. 4 linhas vezes 3 colunas. Eu tenho 12 cadeiras. Então, se for muito grande, facilita a vida de quem vai fazer a conta. E não deixa de ser isso que eu acabei de mostrar, soma de parcelas iguais. Que o 3 tem 4. 4 nessa primeira, mais 4 nessa segunda, dá 8, mais 4 nessa terceira, dá 12. Resultado. Já as 4 linhas aqui, eu tenho 3 cadeiras na primeira linha, mais 3 cadeiras na segunda linha, que dá 6, mais 3 cadeiras na terceira linha, que dá 9, e mais 3 cadeiras na quarta linha, que dá 12. Mesma coisa. Tá ok? Possibilidades. As possibilidades também é a ideia de multiplicação. Vou dar uma ideia aqui de roupas. Eu tenho 3 sapatos. Tenho 2 calças e 2 camisas. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? É multiplicação. Eu tenho 3 vezes 2 vezes 2. Tenho 3 sapatos, 2 calças e 2 camisas. Eu tenho 6 vezes 2, 12 formas diferentes de me vestir, 12 possibilidades. Eu posso fazer aqui uma árvore que me mostra isso. Uma árvore de possibilidades. Então, eu tenho sapatos, vou botar aqui um Szinho, sapatos. Aí nos sapatos eu tenho um sapato preto, um sapato preto e eu botei o B. Preto, branco e um cinza. Tenho 2 calças. Eu tenho para esse sapato preto, eu posso usar minha calça verde e uma calça azul. Então, para o branco, a mesma coisa. Calça verde, calça azul. E para o sapato cinza, mesma coisa. Calça verde, calça azul. Tá, agora só falta as camisas, certo? Para que a gente entenda aí, né? Então, as camisas, também 2 cores. Vamos lá. Roxa, uma camisa roxa e uma camisa laranja. Então, para todas as possibilidades, eu vou ter roxo e laranja. Fazendo com esse primeiro sapato, eu já posso analisar os outros, sem precisar fazer, né? Aqui eu vou ter sapato preto, calça verde
e camisa roxa. Nessa situação aqui, sapato preto, calça verde de novo e camisa laranja. Nessa daqui, sapato preto, a calça agora vai ser azul e a camisa roxa. Então vai ser preto, azul e roxo. No segundo, nessa última aqui, sapato preto, calça azul e camisa laranja. Ó, eu tenho uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades e quatro possibilidades. Com esse par aqui, ó. Com esse par, 4. Utilizando a soma de parcelas iguais, eu vou ter 4 quando eu trabalhar com meu sapato branco, a calça verde e azul, as camisas vai ser roxa e laranja, então vai dar 4 também, 4 possibilidades. E quando eu trabalhar com meu sapato cinza, minha calça verde e minha calça azul, eu vou ter as mesmas camisas, camisa roxa e laranja, tanto para essa como para esse, vai ser 4 também, então 4 mais 4 mais 4, 12, que foi o que aconteceu aqui. Tá ok? E aí a gente não se prolonga e percebe que realmente, se eu fizer uma multiplicação, eu vou achar as possibilidades. Razão e proporção. Certo? Dá uma ideia aqui de razão e proporção. Eu tenho aí uma folha, e com essa folha eu consigo fazer 8 bilhetes. Certo? Então vou fazer um evento, tenho uma folha, consigo fazer 8 bilhetes com essa folha. Então quer dizer, proporção e razão, se eu aumentar um lado, eu aumento o outro proporcionalmente, tá certo? Então se eu multiplicar esse lado aqui vezes 3, então quer dizer que eu vou ter 3 vezes 1, 3. Então vou ter 3 folhas. Eu multiplico esse outro lado também por 3, para que eu obtenha a minha resposta, para que eu saiba quantos bilhetes, né? Minha resposta verdadeira. Então 8 vezes 3, 24. Então, ó. E também cai na soma de parcelas iguais. Primeira folha, 8 bilhetes. Segunda folha, 16. Terceira folha, 24. Certo? Isso me dá condição de, ou no bilhete ou na folha, eu achar o que está faltando. Vamos aqui. Se eu tiver querendo saber 40 bilhetes, quantas folhas são necessárias? Então eu pego 40, divido por 8, eu vou encontrar 5. Então quer dizer que 8 vezes 5 é 40. Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Certo? Então 40 dividido por 8 dá 5. E 5 vezes 8 dá 40. Se desse lado eu multipliquei por 5, é evidente que desse lado eu também vou multiplicar por 5. Então 1 vezes 5, 5. Então eu vou ter que gastar 5 folhas para eu obter 40 bilhetes. Propriedades da multiplicação. Primeira propriedade é a comutativa. Nós vimos que na adição também tem a comutativa, tá certo? Propriedade comutativa. A propriedade comutativa, parecida com a da adição, o que muda é o símbolo, né? Então, eu vou botar as letras aqui, as mesmas letras, A vezes B é igual a B vezes A. As letras nada mais e nada menos que números, né? Então, o fator, porque agora nós estamos na multiplicação, o fator A multiplicado pelo fator B é igualzinho ao fator B multiplicado pelo fator A. Então, a ordem dos fatores
não vai alterar o produto. Transformando isso aqui em números, eu posso ter aqui 4 vezes 6, que é igual a 6 vezes 4. Ó, 4 vezes 6 é 24. E 6 vezes 4 também é 24. Se eu colocar outra aqui, 6 vezes 7 é igual a 7 vezes 6. 6 vezes 7 é 42. E 7 vezes 6 também é 42. Então, é isso. Associativa eu vou vir com mais as últimas 3 propriedades, que na multiplicação são 4 propriedades. Então, vamos ver as outras 3. E agora, bora para essas outras 3 propriedades. Muito parecida com as propriedades da adição. Nós vimos a propriedade comutativa. Agora, propriedade associativa, a existência do elemento neutro. A adição também tem essas 3. A que acrescenta na multiplicação é a propriedade distributiva. Propriedade distributiva da multiplicação. Ok? Então, propriedade associativa da multiplicação. Também por conta dos sinais de associação dos parênteses. Se eu colocar aqui letra, eu tenho A associada a B, não é o mais, é vezes, né? Multiplicação. Vezes C, que é igual a A vezes B vezes C. Isso aqui, em valores, eu tenho 2 vezes 5 vezes 3. E eu posso ter 2 vezes 5 vezes 3. Como eu já disse na adição, a mesma coisa acontece aqui. Primeiro se faz quem está dentro dos parênteses. Tá certo? Então aqui eu tenho 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 3, 30. Aqui também eu tenho 30. Só que aqui eu vou associar primeiro esses dois aqui. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30 da mesma forma. Tá certo? Essa é a propriedade associativa da multiplicação. Tá bom? Eu tiver mais de 2 fatores e eu usar os parênteses, eu tenho a propriedade associativa. Propriedade da existência do elemento neutro. Na adição, o elemento neutro, no caso lá, foi o 0. Na multiplicação aqui, é o 1. Tá certo? Então, colocando uma letra aqui, eu vou botar B de bola. Vezes 1. Igual a B. É um número vezes 1. Como um elemento neutro, na multiplicação, o resultado é o número que está somado com esse 1. Então, um número aqui, 11, vezes 1, 11. 1 vezes 8, 8. 36 vezes 1, 36. 52 vezes 1, 52. 1 vezes 17, 17. Certo? Propriedade distributiva. Na adição não tem a propriedade distributiva. Tem a comutativa, associativa e a existência do elemento neutro. Foi essas 3 que nós vimos também na multiplicação. E a multiplicação tem a distributiva. Como identificar a diferença entre a associativa da adição? A da adição tem os mais, né? Os símbolos da adição. Na associativa da multiplicação tem o vezes. E elas se diferenciam dessa daqui porque essa daqui vai ter o vezes e o mais. Certo? Então, se eu pegar aqui letra, botar A,
vezes um B mais um C, eu vou ter esse A multiplicado por esse B mais o A multiplicado pelo C. Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Tá certo? Por isso chamada propriedade distributiva. Botando o número, tenho aí que 5 vezes 6 mais 4. Então eu vou ter o 5 vezes 6, 5 vezes 6, mais, daqui ó, e o 5 vezes 4. Distribuir 5 vezes 4. O resultado é o mesmo? É, se eu somar aqui, dá 10, né? 6 mais 4, 10. 10 vezes 5, 50. Se eu resolver aqui, ó, 5 vezes 6, 30, mais 5 vezes 4, 20. 30 mais 20, 50. Serve tanto para adição como para subtração. Se eu tiver aí 7 vezes 3 menos 2. Então eu vou ter 7 vezes 3 menos 7 vezes 2. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. E aqui é a mesma coisa. 7 vezes 3 dá 21. Menos 7 vezes 2. 14. 14, 21 menos 14, 7. Da mesma forma. Então é isso. E vamos ficar por aqui.